Olá, ouvintes e leitores, esse é o 4º episódio do RocoCast, o podcast da editora Roco. Eu sou Juliana Vicente e eu tô aqui com o Gustavo Otran. Oi, pessoal, espero que vocês gostem desse novo episódio do RocoCast. E hoje a gente vai falar sobre um lançamento, Apenas uma Mulher Latino-Americana. E para isso a gente está recebendo a jornalista e autora Bruna Ramos da Fonte. Bruna, muito obrigada por estar aqui no RocoCast. Não, eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, bater esse papo. Eu já adianto que esse é um livro que trata de muitos assuntos, é um livro muito profundo. E a minha primeira pergunta para a Bruna é: Bruna, esse seu novo livro levou muito tempo, né? Muito. Muito tempo para ser finalizado. Foram anos e anos de pesquisa. E como que esse projeto surgiu a primeira vez para você? Como que a sua vida te levou até esse livro? Tá, esse projeto ele já nasceu dentro da Roco, né? Eu já estava aqui com vocês, mas eu estava no escritório de São Paulo na época, né? O Jiro Takahashi, essa lenda do mercado editorial, era o meu editor. E foi para ele que eu apresentei essa ideia num primeiro momento, né? Porque a ideia era fazer um livro da música, sobre a música de protesto latino-americana, para a gente lançar pelos 50 anos do golpe em 2014. Mas por uma série de questões ali no meio do caminho, esse projeto acabou sendo adiado. Então ele acabou saindo pelos 60 anos do golpe, né? Então no total foram 12 anos de trabalho, foram 12 anos de pesquisa, porque apesar da publicação ter sido adiada, eu não deixei de trabalhar nesse livro, eu continuei trabalhando na pesquisa, eu continuei escrevendo textos, né, que entrariam para essa versão que eu acreditava que um dia ia sair, porque esse livro, ele é um projeto muito pessoal meu, ele não foi um projeto literário, ele foi um projeto de vida mesmo, né, uma coisa que está muito relacionada, muito costurada à minha própria história, como uma mulher que nasceu no Grande ABC, eu sou são bernardense, né, então lá acaba sendo um grande berço, né, da luta sindicalista, das questões partidárias, direitos humanos, enfim, tudo isso, né? E esse cancioneiro de protesto, ele fez parte da minha vida desde cedo, até pela região, porque lá a gente tinha sempre a presença muito forte de grupos de música latino-americana, né, como Raízes de América e o Tarancón. Então eu tive acesso a tudo isso muito cedo, apaixonada pela língua espanhola, que eu aprendi ainda criança, né? Minha mãe ensinou pra gente, minha mãe é poliglota. Então eu tive a sorte de ter esse contato não só com o idioma, mas com a cultura latino-americana dentro de casa desde cedo. Então esse projeto para mim ele fazia muito sentido, era um sonho antigo, né? Quando ele se tornou ali um projeto real, uma ideia, né? Que a Roco comprou comigo 12 anos atrás, né? Mas cada projeto ele tem um tempo para nascer, para se desenvolver, para ser gestado mesmo, né? E eu acho que ainda mais hoje, nesse momento que a gente tem inteligência artificial e tudo tão imediato, né? Tudo tão descartável, eu acho que a gente precisa discutir muito isso, porque um livro ele tem o seu próprio tempo para nascer. E nem sempre esse tempo é o nosso tempo como autor, como alguém que gostaria que aquele projeto nascesse amanhã, mas às vezes a gente precisa esperar o momento do mundo, o momento da gente, às vezes a gente precisa amadurecer o suficiente também, né, não só como autor, mas como ser humano, para conseguir escrever um livro desses, né, que realmente é um livro muito complexo. É verdade, Bruna. Você, no início da sua fala, você lembrou que o livro está saindo num momento muito importante da história do Brasil, né? Que é são 60 anos do golpe militar. É aí que a gente vai entrar num dos temas que constitui um dos pilares da sua obra, que é o Cancioneiros de Protesto, que o cantor chileno Vítor Jara preferia chamar de canção revolucionária, como você aponta no livro, né? Eu queria que você começasse falando qual é a importância dessas vozes no enfrentamento aos governos autoritários e na retomada das democracias. Foram fundamentais, né? E esse é um ponto que eu quis trazer no livro, que é o seguinte: a função da música muda no século XX com a chegada das novas tecnologias, né? Então o rádio, o gramofone, o LP, tudo isso fez com que a música tivesse essa nova função que ela não tinha antes, né? Porque você não conseguia transmitir essa mensagem para um número grande de pessoas, né? As músicas, a transmissão delas se dava através da partitura, não era através de gravação porque não existia. Então isso muda lá no início do século passado, o rádio chegando nas casas das pessoas, e a música passa a ser uma voz de resistência e ao mesmo tempo uma voz de propaganda política, porque a gente tem que lembrar que tanto os nazistas usaram, né, a orquestra filarmônica como
forma de propaganda, né, de propagar os seus ideais, o seu pensamento, usando a música erudita. Os soviéticos também fizeram isso, né, com o coro do Exército Vermelho que existe até hoje. Então a função da música se transformou. E ela nunca deixou de ser uma voz importantíssima, fundamental de protesto. A gente vê isso agora, nesse momento recente que a gente passou. A gente teve que quitar um samba do Chico Buarque, né, falando aí em MPB, que é uma música muito política, que fala desse momento que a gente passou. A gente teve Caetano também cantando Não Vou Deixar, né, uma música muito muito política. forte. E ao mesmo tempo o rap, o hip hop, o funk, eles são muito políticos, eles são vozes de protesto. Por isso que eu tenho falado muito que esse é um livro que ele não está preso ali naquele passado, porque eu vejo muitos colegas defenderem que a música de protesto acabou com a redemocratização. Eu não concordo. Não, houve uma evolução, né? Houve. E se a gente não está entendendo, é porque a nossa capacidade de interpretação de texto, ela não é suficiente muitas vezes. Porque tem muito artista falando muita coisa importante aí que o seu público não está entendendo a mensagem, né? Porque o protesto, ele muitas vezes ele está ali, ele está velado, ele está inserido ali numa construção poética, né? Exatamente. Você tem que estar atento. Dá pra gente, inclusive, incluir o funk, o carioca, né? Com certeza. Tanto que tem MC Carol nesse livro. A gente vai até perguntar sobre isso também. E, Bruna, é verdade que seu livro parte da música, particularmente, né, do Cancioneiro de Protesto, mas ele é atravessado pelas suas memórias pessoais, pela trajetória da sua família e também pelo contexto histórico do Brasil e da América Latina. Como que você conseguiu juntar todas essas pontas e correlacionar isso para colocar no seu livro? Quebrando muita cabeça. Não, para mim era fundamental, né, cruzar essas histórias todas, porque assim, por que eu escrevo o que eu escrevo? Por que eu faço o que eu faço? Não bastava ser um relato jornalístico, eu queria que isso tivesse muito explícito e muito claro por que isso é importante para mim, por que isso faz parte da minha vida. Porque eu sou a pessoa que eu sou, eu me preocupo com as questões que eu me preocupo e eu escrevo o que eu escrevo, porque eu sou uma mulher nascida em São Bernardo do Campo. No momento em que eu nasci, que foi o momento em que o Brasil já tinha passado pela sua redemocratização. Mas será que nós vivemos uma democracia? Essa foi uma pergunta que eu me fiz muitas e muitas vezes, sabe? Que democratização foi essa? Né? O que a gente ganhou com isso? O que a gente perdeu? O que a gente conseguiu consolidar ou não? A gente não tem uma democracia que está consolidada. A nossa democracia é muito jovem, né? E ela sofreu muitos ataques aí ao longo do século passado. Aliás, desde a fundação da República, né? A gente vem sofrendo muitos ataques à democracia e ela é uma coisa que tem que ser cuidada para que ela possa se consolidar. Então, eu me fiz muitas perguntas aí ao longo da vida e é claro que tudo isso tinha que estar no livro. E eu sou resultado de uma história que vem, né, como todos nós, dos nossos ancestrais. A questão é que a gente muitas vezes não tem essa consciência. E eu tenho essa consciência que eu sou uma contadora de histórias e que eu me baseio na música para contar histórias, não porque eu tivesse ideia, porque eu criei isso. A minha mãe fazia isso com a gente quando a gente era criança, meu bisavô fazia isso com ela quando ela era criança, e o bisavô dele provavelmente fazia isso, e o tataravô, e então é uma coisa, a contação de história é algo que acompanha a nossa história enquanto ser humano, né? Então, acho que foi em busca até dessa justificativa, né, de me entender nesse processo, porque esse livro é o meu olhar sobre uma América Latina, é a América Latina que eu vi, que eu vivi, que eu vivo, né, e que eu quero construir também. Né? É uma das maiores riquezas do livro, na minha opinião, como leitor. Ele não se reduz, não que fosse pouco, mas ele não é apenas um inventário do Cancioneiro de Protesto. Existe muita coisa ali da sua vivência, das suas experiências, do histórico até da sua família, que você volta aos seus ancestrais, aos seus antepassados, né? Isso dá uma riqueza ao livro, né? Coloca uma visão muito particular, que foi a visão da sua vida, né? sobre as suas vivências. Então, nesse ponto de vista, não é um livro que faz apenas um inventário de música, né? Ele é atravessado, como a Juliana falou, por várias outras questões, inclusive relacionadas à sua biografia, né? Exatamente, porque eu não seria realmente autora desse livro se eu não tivesse esse meu bisavô, que era cigano, que veio lá da Sérvia, que viveu os efeitos da Primeira Guerra em loco, né? Porque a Primeira Guerra aconteceu ali, naquele território que logo depois passaria a se chamar Iugoslávia, né? Então, os meus bisavós tiveram que vir para o Brasil por conta disso, por conta da guerra, dos efeitos da guerra. Eles eram crianças quando chegaram aqui.
né? Então, se eu estou falando de um contexto de guerra, em que o rádio começa a chegar na casa das pessoas, a música passa a ter essa função, pois faz parte da nossa ancestralidade, os nossos avós, bisavós, eles vivenciaram essa história, né? E o quanto que isso influenciou? Porque, os traumas da guerra, eles deixaram marcas muito profundas, que vão sendo passadas. Então, por exemplo, meus bisavós, eles tinham tanto medo, né, de não ter as coisas, que eles até acumulavam coisas que não precisavam, porque era um efeito da guerra. Se você não tem consciência disso, você fica replicando ainda um comportamento que o seu ancestral passou para você por causa da guerra, né? Então, eu acho que a gente tem que se voltar em algum momento para essa nossa história de família, até para a gente se entender. Eu falo que autoconhecimento, ele não está dentro, ele está ao redor. Né? Porque a gente precisa entender quem são as pessoas que vieram antes de nós, o que a gente herdou dessas pessoas. Porque a gente faz as coisas como faz, né? Exatamente, porque o autoconhecimento, ele nada mais é do que você entender as histórias de vida, as biografias das pessoas que te criaram, para você entender os valores, as crenças dessas pessoas e como isso se reflete em você, né? Então, esse livro, ele também é isso, né? Ele traz essa reflexão, esse meu olhar sobre a minha família, eu situo a minha família nesse contexto todo, né, da produção musical do século XX, até para justificar quem é a Bruna, biógrafa, pesquisadora musical, né, que produziu esse livro e outros 8 que vieram antes. É verdade. Agora, a Bruna como brasileira, e até também fazendo uma comparação com brasileiros de forma geral, você acredita nessa ideia de que o Brasil vive uma espécie de solidão dentro da América Latina, porque é o único país de colonização portuguesa, fala-se muito nisso, a colonização espanhola no continente, ela é mais fragmentada, né? O Brasil tem grandes dimensões continentais. Queria que você falasse um pouco da sua relação com a América Espanhola, já que a gente está falando das suas vivências, da sua história, e o que você acha que o Brasil ganharia se abraçasse a sua identidade latina? Tem uma música linda do Raízes de América que fala que a estupidez nos separou em bandeiras, né? E eu lembro de escutar essa música criança ainda e de ter uma sensação, assim, não de ser brasileira, mas de ser latino-americana. Eu me sinto mais latino-americana do que brasileira, né? Porque eu acho que é muito pouco, porque para mim essas fronteiras elas não existem, mesmo a questão do idioma, porque como eu tive contato muito cedo com o idioma e com a cultura e com as músicas, né? A gente aqui no Brasil não tem esse hábito, né? A gente não conhece. Onde é que fica a Nicarágua? A pessoa não sabe. Onde fica Guatemala? A pessoa não sabe. Você sabe que tem pirâmide na América Central? Porque as pessoas vão para o Egito ver pirâmide. Não, a gente tem um monte aqui na América Central, né? E as pessoas não sabem. Então, para mim, isso foi muito natural, porque eu convivi com muitos latino-americanos. Eu aprendi o espanhol muito cedo. Eu acho que essa separação, essa coisa da gente se sentir à parte, isolado dentro desse subcontinente, vem muito dessa falta de contato com o idioma. Porque um idioma, ele é uma porta de entrada para uma cultura. Se a gente tivesse enraizado esse hábito, se tivesse isso na nossa educação, sabe, a criança entra na escola, aprende o português e o espanhol, é o que faria mais sentido, né? Faz sentido. E a primeira coisa que fazem é inglês, né? Então, exatamente. Você vai lá e aprende o verbo to be. E antes do inglês era 15 anos seguidos, né? E antes do inglês era o francês, que também, né, tá longe pra caramba. Não, tudo bem, tem que estudar o inglês, tem que estudar o francês, mas vamos estudar o espanhol, né, que conecta a gente aqui com a nossa terra, próximo, com o nosso território. Porque vamos combinar, a América Latina, o tamanho que ela é, o potencial que ela tem, riquezas naturais e aquela coisa toda, de cultura, de intelectuais, cientistas, a gente tem muito desenvolvimento, a gente tem muita gente boa aqui na América Latina. Se essa América Latina fosse unida, ela seria uma potência, né? Então, a quem interessa que ela não seja uma potência? Né? Então, até a capa do livro traz isso, né, que é o mapa invertido aqui da América Latina, que vem dessa ideia da escola do Sul, da gente olhar para a América do Sul como norte. Uma bela sacada essa capa, né, Bruna? Eu adoro essa capa. Eu sou suspeita para falar porque eu tenho vontade de ampliar ela, assim, 2 metros de altura e botar na minha sala. Agora a gente está falando de solidão, uma coisa que está envolvida na mesma questão é que, curiosamente, também nos anos 60, houve uma grande colaboração entre os artistas da América Espanhola, da América e do Brasil, né? Eu ia falar América Portuguesa, somos nós, né? Muitas, incontáveis, quero que você falasse também um pouquinho sobre
essa transação aí musical de músicos da América Hispana conosco. Claro, e aí a gente tem o seguinte motivo, né? Todo mundo passando pela mesma situação, ditaduras instauradas em momentos distintos, então começou a ter um movimento dentro do subcontinente, né? Chilenos vindo para o Brasil, brasileiros indo para a Argentina, então o intercâmbio cultural ele acabou criando pontes importantíssimas por conta dos exilados, né? Então passou a ter uma colaboração mesmo, você passou a ter essa união, né? Por países que estavam passando por situações similares. Quando você passa a ter a redemocratização de cada um desses países, essas pontes vão se dissolvendo. Então, até essa colaboração artística que foi tão importante, que foi tão forte, que foi tão profunda, né? Ela foi ficando cada vez mais rara. Ela ganhou um fôlego ali nos anos 90, com o rock, né? O Fito Paz, a presença dele aqui, com Titãs, com Paralamas, né? E, eventualmente, a gente tem alguns artistas hoje, o Mosca, né? Um artista muito importante, que ele faz trabalhos, né, pela América Latina, com outros artistas, mas não são muitos, né? Não são muitos que fazem esse intercâmbio. A gente tem esse disco maravilhoso que a Maria Bethânia fez com o Mara Portuondo anos atrás, mas é uma coisa muito rara e a gente não tem esse acesso. A gente fala em grandes nomes, tipo Silvio Rodrigues, a pessoa não sabe quem é. Violeta Parra, a pessoa não sabe quem é, né? Então a gente não conhece essa cultura latino-americana, esses grandes nomes da América Latina, a gente não tem acesso a eles, porque não faz parte da nossa literatura, dos livros que a gente lê na escola, não faz parte do que a gente estuda, né? Então, para mim, por exemplo, é absurdo a gente parar para pensar que a criança ela entra na escola e estuda mitologia grega, mitologia romana, e não estuda mitologia iorubá, e não estuda mitologia indígena. Eurocentrismo, né, na educação, né? Total. Exatamente, é isso que forma a gente, é por isso que a criança pequenininha tá lá e ela já tá sonhando em mudar para Europa, tá sonhando em ir para Miami, ela não tá sonhando em conhecer a Argentina, conhecer o Peru, conhecer o Uruguai, o Paraguai, né? Então tem esse estigma da gente olhar para a América Latina, a América Espanhola, né, como inferior. Né? Você vê muita gente querendo migrar para outros países, sempre os mesmos destinos, mas nunca América Latina, né? Quando é um território assim de muitas oportunidades, onde o brasileiro é extremamente valorizado, onde eles têm o Brasil como um grande modelo, então você é bem tratado pelo simples fato de ser brasileiro. Né? Enquanto que em muitos outros países do mundo as pessoas preferem ser maltratadas. Maltratadas em Paris, né? Pois é, gente, eu prefiro ser muito bem tratada no Uruguai. Eu também, é verdade. E, Bruna, você falando dos países da América Latina, foram muitas viagens, né, que você fez para construir esse livro e muitos encontros importantes também. E que você teve nesse caminho. E quais foram os momentos que mais te marcaram? Olha, foram muitos momentos emocionantes, assim, até escrevendo esse livro, ele mexeu muito comigo emocionalmente, até lembrando de pessoas, de coisas, tem gente que já não tá mais aqui, né, o Thiago de Mello, que foi importantíssimo na minha vida, na minha carreira, que já não tá mais, mas teve um encontro que me marcou muito, que foi com o Silvio Rodrigues em Cuba. O Silvio, naquele momento em que eu conheci o Silvio, eu era muito novinha e eu estava ainda tentando encontrar meu lugar no mundo, né? Porque eu fui aquela criança que já escrevia, né? Que delirava, na verdade, porque sonhava ser escritora. Sonhar ser escritor no Brasil é um delírio, né? Então, assim, desde cedo eu estava escrevendo, eu estava me interessando por outras coisas. Isso criou um certo abismo, né, com os meus colegas da minha geração. Então, eu fui a criança que era um tanto desajustada, que não cabia muito, que tinha amizade com os professores e não com os colegas, que trocava livro com professor, esse tipo de coisa. Na adolescência, a mesma coisa, e a minha carreira florescendo, né? Então, aos 9 anos, eu publiquei na primeira antologia. Eu autografei meu primeiro livro com 9 anos de idade. Comecei a ganhar concurso de poesia com essa idade, com 14. E isso sempre foi muito incentivado pela sua família, né? Minha mãe super leitora, minha mãe poliglota, minha mãe tradutora, né? Então, para ela fazia total sentido. Minha mãe escreve também, né? Minha mãe também é escritora. Então, assim, isso era natural em casa. Sua história literária foi com bar, né? Aos 14 anos, eu tô enganado? Foi 14 anos. 14 anos. 14 anos eu escrevi o meu primeiro livro solo, né? Foi publicado 10 dias depois do meu aniversário de 15 anos. Então, nada da minha vida foi tradicional ou convencional. Porque minha festa de 15 anos foi um lançamento de livro. Gente, a Bruna tem 32 anos. Olha quanta história de vida, né? E pro livro você chegou a ser hospedada na casa da Tita Parra, não foi isso? Pois é, eu fui pra casa da Violeta Parra, né? Que a Violeta construiu lá no Chile. Então, foram momentos muito bonitos
lindos, e bem nesse contexto, eu conheci o Silvio Rodrigues, que o Silvio também, ele foi um jovem muito à frente do tempo dele, também muito questionador, que não tinha o que ler, lia enciclopédia, então ele também era essa pessoa meio fora do tempo dele. O meu encontro com o Silvio foi muito importante, ele foi um momento de virada de chave na minha vida, quando eu percebi que eu não precisava ficar procurando o meu lugar no mundo, eu tinha que pertencer ao meu próprio mundo, né? Então ali eu falei, tá, ser estranho é legal. Tudo bem ser assim, né? Foi pura projeção, assim, porque eu me vi muito nele, né? Uma pessoa que foi muito precoce, então foi um encontro que mudou a minha vida, que me mostrou que eu podia continuar sendo quem eu era, né? Sem que tivesse problema nenhum. Mas foram muitos encontros lindos. Eu me lembro a sensação de entrar no apartamento da Mercedes Sosa, ela tinha acabado de falecer. O filho dela era muito meu amigo, o Fabiano, que também já faleceu. E quando eu cheguei, ele não sabia que eu estava vindo da casa da Violeta Parra e ele estava mexendo nos discos da mãe dele. E tinha um disco da Violeta, que era dela, da Mercedes, que ela comprou, jovenzinha, adolescente ainda, que foi o disco que inspirou a Mercedes a gravar o disco dela com o Cancioneiro da Violeta. Então eu lembro de chegar no apartamento da Mercedes, ver aquele disco da Violeta em cima da mesa, e aquilo me emocionou assim, num nível, né, que eu chorei. Assim, eu chorei. Né? Então, reviver tudo isso, escutar entrevistas que eu fiz 10, 12 anos atrás, tudo isso me tocou muito. Então, revisitar esses mundos para escrever esse livro agora foi um processo muito bonito, foi muito emocionante. Você já falou um pouquinho sobre o que eu vou perguntar agora, mas eu queria que você detalhasse um pouco mais. Em uma entrevista, você disse que muita gente se chocou que na playlist do livro tem uma música da MC Carol, nome já citado aqui. E eu acho curioso como é que ficou subentendido que as canções de protesto, elas ficaram lá atrás, na época da ditadura militar, o que está ligado a um estilo musical específico. Eu queria que você comentasse essa impressão e ao mesmo tempo também falasse como você vê o futuro da música. Aí a gente precisa falar da questão do preconceito, né? Porque a gente sempre olhou enquanto sociedade para a música como uma forma de se diferenciar socialmente. Então, assim, eu não escuto Odair José porque é música de empregada doméstica. Como assim? Né? Então você não vai escutar funk, porque é como dizia aquele funk, né? Som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. Exatamente. Né? Então é isso. Então a música muitas vezes ela acaba entrando nesse lugar de ser desprezada por pessoas que não querem se igualar a quem escuta, né? E tem muito a ver com esse preconceito, com essa questão, né, que o Roberto da Mata, autor aqui da casa, fala muito, né? Da formação do pensamento do brasileiro. Adoro o Roberto da Mata. Então a música ela acaba sendo usada nesse lugar, por isso que muita gente, até colegas, até jornalistas, tem esse preconceito muito grande. Eu amo aquele post que a gente fez em collab sobre a Luísa Sonza, na época que a gente conversou, né, do Chico ou não bossa nova, essa discussão das pessoas que não aceitam que, sim, não são só aqueles cantores que estão no seu imaginário que podem fazer, outras pessoas também podem. E falta de consciência, né, porque até o próprio caso da bossa nova, que ficou, né, muito marcada com essa música elitizada, branca, da Zona Sul. Pera, se ela se baseia no samba, que é uma música negra do morro, né, brasileira, se ela se baseia no bolero, que é uma música negra cubana, se ela se baseia no jazz, que é uma música negra norte-americana, gente, vai me desculpar, não dá pra ser uma música elitizada. Para, né? Pô, menos, né? Então, a gente, no Brasil, é muito preconceituoso, né? Essa divisão de classes, de realidades sociais, né? Esse preconceito acaba se refletindo muito na cultura, na música, na arte, né? Então, é basicamente isso que a gente vive. Então, as pessoas olham, por exemplo, e não valorizam Luiz Airão como um cantor de música de protesto, um compositor de protesto. Ele foi, só porque ele é sambista? Sim. Pera, o samba, ele já é protesto na sua criação, no seu nascimento, né? O samba, ele já é... O nascimento do samba já é um ato político, né? Então, como a gente vai dizer que não é uma música de protesto? É tudo protesto, se a gente for parar para analisar. Você citou o Odair, o próprio Odair, né? Com críticas de costume, né? A música que ele fala da pílula anticoncepcional,
o romance da prostituição. O romance que ele tem com a prostituta, o namoro com a empregada, são temas abordados, né? Numa época de ditadura, né? E um cara inteligentíssimo, eu vi um show recente dele, assim, tá numa forma maravilhosa e continua tendo uma voz, sabe, assim, cantando, criando, compondo músicas incríveis. Então a gente tem que tirar essa lente do preconceito e se abrir, começar a ouvir, sabe, coisas diferentes, e não, só isso é bom, isso aqui não é. E você sempre escutou tudo, isso já é uma coisa tudo, que... assim, eu sou uma pessoa muito eclética, então muita gente até me perguntou assim, tá, mas essas músicas que estão no livro, você colocou porque eram a sua pesquisa ou porque reflete seu gosto pessoal? Isso aqui é minha playlist, porque na minha playlist cabe Debussy, cabe MC Carol, cabe tudo junto e misturado, né? Eu escuto de tudo e tudo tem o seu valor, né? Tem até um capítulo do livro que eu falo sobre Mozart, porque eu escrevi um romance biográfico sobre Mozart anos atrás, e muita gente quer usar a música erudita, né, como uma forma de se sentir superior, dizer, não, essas músicas populares não gosto, eu só gosto de música clássica. Mozart tem um repertório de músicas escatológicas que muitos estudiosos querem jogar para baixo do tapete porque é constrangedor explicar, né? Fingir que não aconteceu, né? Fingir que não aconteceu. Então, assim, é uma questão da gente tirar essa lente do preconceito, ouvir o que as pessoas têm a dizer. A voz da periferia é muito rica, ela é maravilhosa. A voz do morro, a voz da favela, né? Então, eu acho que a gente tem que se abrir para isso e escutar sem preconceitos. E eu realmente defendo essa bandeira e a gente olha que tem muito artista interessante hoje, dizendo coisas incríveis, mas é o que eu falei agora há pouco sobre a questão da interpretação de texto. Será que as pessoas estão conseguindo interpretar a mensagem? A gente tem um problema muito grande hoje por falta de leitura, por falta de repertório, né? Então tem muito artista dizendo muita coisa por aí e a mensagem não está chegando. Sim. Né? Então a música de protesto, ela não morreu, ela nunca vai morrer. E será que essas bolhas estão sendo furadas também? Os públicos, eles estão se, as pessoas da chamada elite estão vendo com menos preconceito a música produzida nas periferias, né? Você vê um esforço para que essas distâncias culturais, esse abismo cultural fique menor? Olha, eu vejo até o próprio sertanejo, né? Se a gente for parar para analisar, era uma música que tinha muito preconceito, né? A música brega, chamada de brega e tudo mais. E hoje você vê que essas coisas estão se tornando cult, né? Eu sou biógrafa do Sidney Magal, e o Sidney Magal também, ele tinha esse mesmo estigma do Daí José, música de empregada, música de pobre, música não sei do que. E hoje não, você vê que é um público muito diverso, muito variado, de todas as classes sociais, com o sertanejo a mesma coisa, né? Então eu acredito que sim, eu acredito que tem um movimento, sabe, que está aproximando. Acho que até a questão das lutas políticas e as questões sociais, de inclusão, de diversidade, também vão ajudando, né? Você falou uma coisa que me chamou a atenção, de que algumas pessoas falam pra você que a música de protesto acabou, né? Que não existe. Será que é porque as pessoas já têm a ideia de que a democracia tá garantida? Porque assim... E não está, não né? está, exatamente. É isso, sabe? Pode ser, assim, mas quando a gente encara, eu acho que aí, olha, eu tenho sido muito crítica, porque eu acho que essa ascensão da extrema-direita que a gente teve, grupos neonazistas, enfim, coisas que a gente achou que, nossa, já estão superadas, vem desse buraco, dessa lacuna que a própria esquerda deixou de achar que já estava tudo ganho, como se os créditos estivessem, assim, sabe, passando, é o final do filme, já foi, daqui para frente já deu tudo certo. Não, a democracia, a gente tem que fazer a manutenção diária, constante, para que ela continue existindo. Você não pode nunca baixar a guarda, né? Então, acho que a gente não pode encarar as coisas... não tem sobre o que protestar. Abre a janela. É só olhar para o lado, né? Exatamente. Eu acho que, assim, até essa presença do Chico e do Caetano, que são grandes nomes da música de protesto aqui no Brasil, só da gente ver que eles continuam atentos às questões do mundo atual e continuam produzindo músicas que são de protesto, isso aí já diz muito para nós, né? Então, porque muita gente que defende essa ideia de que a música de protesto acabou, cita esse cancioneiro dos anos 70, início dos anos 80, né? Para justificar isso. Não, gente, agora tem Chico, tem Caetano, atualizadíssimo, eles estão falando sobre milênio, falando sobre isso, então assim, não tem argumento. Eu fui nessa turnê do Caetano, né, que ele cantou. Eu também do Meu Coco. Isso, Meu Coco, né, e aí, toda vez que ele cantava essa música, né, os amigos foram em outros shows,
as pessoas levantavam suas bandeiras políticas, né? Então tá vivíssimo. E o mais curioso é que nos anos 70, o Caetano era tido por muitos como um cara alienado, né? Exatamente, né? Para você ver como as coisas mudam. Então, acho que tudo é uma questão de tempo, né? O tempo ele vai revelando quem é de verdade, quem é de mentira. Ô, Bruna, você está falando aí, muita gente não conhece, né, a música da América Latina. E vamos supor que a pessoa que está escutando a gente não conhece, sem ser música brasileira dos outros países da América Latina. Me fala 3 artistas que a pessoa tem que ir lá no Spotify. Gente, tem playlist desse livro completo que Bruna fez. Exatamente. Ficou faltando uma única música. Não te deu um toque. Não foi 269, eram 270 no livro e ficou faltando uma só na playlist, não foi? Ficou faltando uma só que Qual não está foi? disponível no Spotify. Mas você pode ver no É uma escutar no música YouTube. que chama Plegaria Vitor Hara, é uma música do Raízes de América. Essa música não tá no Spotify, foi a única que não entrou. Mas tá no YouTube, de repente a pessoa... Tem no YouTube. Então você ótimo. escuta no YouTube. Mas me fala 3 artistas que você acha que a pessoa pode começar, assim, para poder entrar nesse clima de música da América Latina. Suas recomendações, Bruna. Recomendações. Mercedes Sosa, em primeiríssimo lugar. A voz do sem voz, a grande voz da América Latina. E como intérprete, a Mercedes Sosa, ela abarcou tudo, né? Então, o cancioneiro cubano, o uruguaio, o cancioneiro chileno, argentino. Então, assim, é uma grande introdução à música latino-americana, né? Então, Mercedes Sosa, vamos começar por ela. Em segundo lugar, Silvio Rodrigues. Tem que ouvir Silvio Rodrigues, porque inclusive a Mercedes gravou muita música dele, a gente tem músicas que foram gravadas aqui no Brasil, Chico Buarque gravou Silvio Rodrigues, né? E é um artista que a gente precisa conhecer mais aqui no Brasil. Para quem não sabe, Silvio Rodrigues cubano, né? Silvio Rodrigues cubano, né? E em terceiro lugar, eu diria Vitor Hara. Vitor Hara, tem que escutar Vitor Hara. Se a gente fosse falar nos brasileiros, claro que a lista seria muito grande também, mas tem que escutar Vitor Hara, tem que conhecer a música dele. Ele, inclusive, tem parcerias interessantíssimas com Pablo Neruda, né? Músicas sociais, de cunho social, político. Então, esses 3 aí já são uma bela introdução. Perfeito. E para terminar, o seu livro tem 5 lindas, né, poesias que você escreveu em espanhol, que tem a tradução da sua mãe. Eu queria muito que você escolhesse uma delas e lesse pra gente. Nossa, mas é claro, e você sabe que essas poesias elas foram escritas na casa da Violeta Parra, né? Porque essa casa onde a Tita, que escreveu o prefácio do livro, mora, É né? verdade. Tem o prefácio da Tita, né? Da Violeta. Essa casa ela foi construída pela Violeta, né? Violeta faleceu em 1967. E o tempo que eu passei morando nessa casa foi um tempo assim que eu realmente a minha criatividade aflorou muito, sabe? Então imaginar que naquele mesmo quintal que eu estava ali, Vitor Hara se encontrava com Violeta e outros grupos e outros artistas grandes ali, tanta coisa nasceu, né? Muita música de protesto nasceu naquele lugar, e cercada pelos quadros da Violeta, né? Que ela era uma artista plástica também, então a presença dela muito forte naquela casa, e não só dela, mas de todas as pessoas que fizeram parte, né, daquele lugar e daquele movimento todo. Então foi muito, muito prolífico. Eu escrevi pra caramba, assim, acho que eu nunca escrevi tanto na minha vida, e eu escrevi muita poesia. Então eu vou ler para vocês uma poesia, vou ler em português, tá? Português. Que se chama Inquietação Poética, e foi dessa poesia que veio o nome do livro. Há uma inquietação que não me cabe no peito. Então meu coração transforma inquietação em sentimento. Há um sentimento que não cabe na minha garganta. Então a minha voz traduz sentimento em palavra. Há uma palavra que não cabe na minha boca. Então meus lábios sopram a palavra para o mundo. Há um mundo que não cabe na minha alma. Então a minha caneta transforma o mundo todo em poesia. Dia após dia cultivo a minha poesia em versos que escrevo somente para acalmar esse coração de poeta que bate forte fazendo tremer até os recantos mais longínquos da terra. Da mesma terra por onde caminho incansavelmente, compartilhando com as pessoas as mais singelas recordações, ideias e pensamentos que preenchem de inquietação cada gota de sangue que corre pelas veias do meu corpo. Um corpo de mulher latino-americana. Ai, que lindo. Muito bom, muito bom. Muito lindo. Até assim, queria fazer uma observação, né, sobre essa questão da mulher latino-americana, né, porque muita gente assistiu aquele filme Diários de Motocicleta, que é a história do Che, né, que sai de moto pela América do Sul e aí tem uma experiência que muda a sua vida e desperta o revolucionário que havia dentro dele.
Assista esse filme e pensa se naquela época seria possível 2 mulheres viajando pela América Latina de moto, fazendo aquele mesmo trajeto. Então eu tenho muita consciência que eu tive a oportunidade, por ter nascido num momento que a gente só alcançou direito de igualdade entre homens e mulheres com a Constituição de 88, eu nasci em 91, né? Então eu pude ocupar e posso ocupar espaços, nós podemos, que nossas mães, avós, bisavós, nem que elas quisessem muito, a lei não permitia que elas ocupassem, a sociedade não permitia que elas ocupassem. Então essa mulher do título, muita gente me pergunta, quem é essa mulher? Sou eu, claro que sou eu, e falando em nome de outras tantas mulheres, né, e incentivando e dizendo... Vai você também, vai ver com seus próprios olhos, porque a gente hoje tem essa possibilidade e a gente tem que usufruir. Parabéns, Bruna. Ai, Bruna, pelo livro. parabéns. Eu fico até emocionada. Eu quero te agradecer muito por ter participado do podcast e te parabenizar pelo livro. Espero que vocês leiam Apenas uma Mulher Latino-Americana. A Bruna vai chamar todo mundo para ler o livro dela. E o que você quer que as pessoas sintam quando fecharem seu livro, terminarem seu livro? Que elas se sintam inspiradas, que façam perguntas. Meu livro, ele não tem intenção, ele não vem a serviço de trazer respostas, ele vem a serviço de provocar perguntas, inquietações, né? As minhas inquietações poéticas, eu espero que contamine, né, os leitores, as leitoras, porque... essa é a minha vivência, é o meu olhar, são as histórias que eu vi, as histórias que eu vivi contadas por mim. Então que elas sejam inspiração para que quem leia esse livro também procure escrever as suas próprias histórias. Bruna, muito obrigado. Espero que nossos ouvintes tenham gostado bastante, tão quanto nós, Sim. eu e Juliana, gostamos. Sim. Um abraço para você. É isso, pessoal. Até o próximo Rococast. Obrigada.